Pessoal, vamos agora começar a parte 2 dos processos de separação de misturas. Continuamos a ver como separar misturas heterogêneas, que são aquelas misturas que apresentam duas ou mais fases diferentes. Um processo que nós podemos utilizar é a sifonação, desde que eu tenha um sólido e um líquido, ou dois líquidos com diferentes densidades. Imaginemos que você já fez a decantação, que foi sedimentar o material sólido e fazê-lo, separá-lo do líquido. E aí você quer agora tirar esse líquido do sólido. Você pode fazer uma sifonação. Você vai usar um sifão, que é uma mangueira, vai usar dois recipientes. Um recipiente deve ter sua mistura, que já sofreu a decantação, e o outro recipiente deve estar vazio. E você tem que ter o sifão, que é essa mangueirinha. O que vai acontecer? Você vai pôr o frasco ou recipiente vazio embaixo, tem que ter uma diferença de altura, e em cima você vai pôr a sua mistura que já foi sedimentada, que já sofreu a decantação. E esse sifão, ele vai fazer a sucção do líquido. E você vai conseguir aí, com uma diferença de altura, separar o sólido do líquido, utilizando esse sifão. Posso separar também dois líquidos, água e óleo, desde que eu tenha dois recipientes, um com a minha amostra, com o material que eu quero separar, e o outro vazio. Então, utilizando o sifão, você vai transferir o que for menos denso, no caso o óleo, para o outro recipiente, e quando você vê que já está querendo puxar o seu outro líquido, você para ali o processo. Então, esse processo é chamado de sifonação. Flotação é um outro processo utilizado para separar misturas heterogêneas constituídas por sólidos. Esse processo ele também baseia na diferença da densidade, mas eu tenho que ter o uso de um líquido com densidade intermediária. Imaginemos que vocês querem fazer a jardinagem do colégio. E para isso vocês vão solicitar em uma indústria madeireira serragem. O que é serragem? É o pó da madeira. E vocês sabem que ele pode ser usado aí na jardinagem da escola. E aí você chega na madeireira e pede doação da serragem. Só que o dono da madeireira diz para você: eu posso doar para vocês, porém essa serragem está misturada com areia, com terra. O que vocês podem fazer? Agradecer, aceitar a doação e falar para ele: sim, nós vamos fazer um processo de separação chamado de flotação. E nós conseguimos rapidamente obter a serragem separada da terra, da areia. Chegando na escola, vocês vão pegar alguns recipientes e vai colocar um líquido com densidade intermediária. Qual que é esse líquido? Pela figura, nós conseguimos ver que vai ser a água. Quando você pôr água dentro da areia misturado com a serragem e mexer um pouco, o que vai acontecer? A serragem vai ficar em cima, flutuando, flotando, porque ela é mais leve, menos densa, e a areia vai para o fundo do recipiente. Aí você pega e transfere essa água com serragem para outro recipiente e coloca tudo no sol. E aí o que vai acontecer depois de um tempo? Vai ter o processo aí de evaporação ocorrendo. A água vai evaporar tanto da serragem quanto da terra. E aí você separou os dois. Então, esse processo é chamado de flotação. Vamos para o processo de separação de misturas heterogêneas,
talvez um dos mais importantes para a humanidade. Esse processo é a filtração. Os povos antigos já sabiam que a água filtrada ela era capaz de prevenir uma série de doenças. Por quê? O que acontece nesse processo chamado de filtração? Ele é utilizado para separar um sólido de um líquido ou um sólido de um gás. Na filtração, nós temos partículas sólidas com diferentes tamanhos do líquido. E aí, devido a essa diferença de tamanho, eu posso usar um material poroso, chamado de filtro, que pode ser um filtro de papel, utilizado para coar café, pode ser um filtro de pano, que eu posso utilizar aí um pano para poder filtrar o sólido, reter o sólido e o líquido passar por esse pano. Pode ser um filtro de barro ou argila, onde esse material poroso e argila vai reter as partículas sólidas. Ou pode ser um filtro dentro do aspirador de pó, que é utilizado para reter aí apenas a sujeira e deixar com que o ar atmosférico fique limpo. Então, ao fazer o cafezinho, o que nós temos? Borra de café, que é um material sólido, com a água líquida. O café, ele tem várias substâncias que são extraídas pela água quente. Nós temos aí um processo de extração, né? Quando eu fervo a água e coloco o pó do café, e depois eu quero separar da borra do café, que é o material sólido. E aí eu uso um filtro, um coador, um papel filtro ou um material de pano. Ele retém apenas o sólido e o líquido desce. No filtro de barro, que era muito utilizado antigamente, nós também temos um material poroso de barro, de argila, que vai reter o sólido e a água líquida vai atravessar ali e vai reter ali a maioria dos micro-organismos, no caso do filtro comum, esse filtro antigo. Os micro-organismos dizem que até 80% ou mais são retidos, por isso que a filtração tem tanta importância para a saúde pública, para prevenir doenças. Agora imagina que você comprou um aspirador de pó e você, em vez de varrer ou lavar o chão, você vai utilizar esse aspirador de pó. Dentro do aspirador de pó nós temos um filtro, e esse filtro vai reter apenas a sujeira, que é a partícula sólida, e vai separar do ar atmosférico. Então nós vimos aí o processo de filtração extremamente importante. Agora nós vamos ver o processo chamado separação magnética ou imantação. São sinônimos. Ele é utilizado para separar dois sólidos desde que um sólido tenha magnetismo. E aí eu posso separar, por exemplo, o alumínio do ferro. O ferro ele é magnético, é atraído por um ímã, enquanto o alumínio não. Ambos são metais, porém um possui magnetismo e outro não. Então, se eu usar um ímã, eu separo o alumínio do ferro. Imagina que você chegou no laboratório e tenha lá sal misturado com pó de ferro. E aí é solicitado para você separar o pó de ferro para fazer um experimento. Você pode pegar um ímã e passar em cima ali. Todo sal vai ser atraído. O ímã vai atrair apenas o pó de ferro e o sal vai ficar ali separado. Então você usou a imantação ou a separação magnética. Nas empresas que fazem reciclagem, nós temos alumínio, papel, plástico e metal. Se você usar um ímã, ele vai atrair apenas o metal. Então, o processo utilizado foi uma separação magnética. Dissolução fracionada. Imaginemos que vocês têm areia e sal para poder separar. E aí você quer separar o sal da areia. Você pode utilizar uma dissolução fracionada.
que consiste em um método para separar dois sólidos que possuem diferentes solubilidades. O que vai acontecer? Se você adicionar um líquido nessa areia com sal, você consegue dissolver o sal nesse líquido, por exemplo, água, e a areia não. E aí você separa o sal da areia. E você depois deve utilizar outro processo para separar a água do sal, que nós vamos ver mais à frente, que é a destilação simples, para obter tanto o sal quanto a água. Peneiração ou tamização. Esse processo consiste em separar dois sólidos com diferentes tamanhos com o uso de uma peneira. E aí na construção civil ele é muito utilizado. Por quê? As pessoas que trabalham nessa área sabem que se você usar uma peneira, você consegue separar o cascalho da areia, porque eles possuem diferentes tamanhos. E aí esse processo é a peneiração ou a tamização. Tem que ter uma peneira. Levigação. A levigação é utilizado nas minerações para poder separar dois sólidos, por exemplo, o ouro da areia, do cascalho, da terra. Consiste em utilizar uma corrente de água para separar sólidos com diferentes densidades. O que vai acontecer? Se você pegar essa bateia, que parece uma peneira, mas não é uma bateia, e colocar ali um solo que tenha ouro misturado com cascalho e pôr água, o ouro ele é mais denso, ele vai ficar de um lado, enquanto a areia vai ficar junto com o cascalho do outro lado. Então, o uso dessa corrente de água serve para separar dois sólidos que tenham diferentes densidades por levigação.